Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Estrada Fire com a luz de injeção eletrônica acesa no painel de instrumentos quando o carro está em movimento. O que pode ser isso? Como solucionar o problema. Essa dica vai servir para toda a linha Fiat, Fiat Palio, Uno, Strada, Siena, Fiorino, Palio Attrative, Fiat Mobi, Punto. Gente, toda a linha Fiat sem exceção, com qualquer motorização, seja gasolina, seja flex. Tudo que eu falar aqui também vai servir para todos os outros veículos de todas as marcas e modelos e com qualquer motorização, desde que seja injeção eletrônica, tá? Esse carro aqui, como já falei, Fiat Strada, o ano dela é 2011, motor 1.4 Fire, tá com esse problema, a luz de injeção tá acesa no painel. E detalhe, tá pessoal, já foi resetada a luz de injeção, apagada algumas vezes, tá? Qual é a luz de injeção? Essa aqui, pessoal, ó. Certo? Essa luz de injeção aqui, ó. Ela já foi resetada, já foi apagada do painel de instrumentos algumas vezes e ela torna a acender. Uma semana depois, 10 dias depois de uso, ela torna a acender, tá bom? Então, deixa eu funcionar o motor aqui do carro para vocês verem. Funcionei o motor do carro, ó. Ela apaga, mas logo em seguida ela torna a acender, certo? Essa luz aqui de bateria tá acesa, pessoal, porque o carro tá sem a correia, tá? A correia aí do alternador foi tirada, o carro tá com... Não sei se vocês ouviram um barulho estranho aí no motor também, a bomba de água tá estragada o rolamento. E aí eu vou fazer aí a substituição da bomba de água também, tá bom? Mas aqui o foco é de fato a questão aí da injeção acesa, tá certo? Então, gente, ó, eu tô com o scanner aqui ligado no carro. Certo? Que eu vou entrar com o scanner aqui. Certo? Vou entrar com o scanner aqui para mostrar para vocês qual é o código de falha que está gerando. Qual é o código de falha que está gerando aqui nesse carro. Ó, gente, ó o código de falha aqui, ó. Código de falha aqui de número P0420. Ó, o que é que dá aqui, ó? Eficiência do sistema do catalisador abaixo do ponto inicial, banco 1, certo? Então tá aqui, código P0420. Gente, aqui é o seguinte. Esse código de falha P0420 anda confundindo muita gente, é muito profissional, muita gente aí da área de injeção eletrônica, porque muitos confundem com o som da lambda, tá bom? Eu já comentei, já fiz alguns vídeos comentando aqui sobre esse código de falha, que tem pessoas trocando o som da lambda, que é o mesmo sensor de oxigênio, né, tá, pessoal? O som da lambda e sensor de oxigênio é a mesma coisa. Então tem gente trocando aí a sonda, achando que vai resolver o problema e não resolve, tá bom? Quando acusa esse código P0420, a eficiência do sistema de catalisador, do sistema catalítico, de fato, verdadeiramente é o catalisador com defeito, tá certo? A única forma de resolver, de solucionar esse problema aqui, gente, é trocando o catalisador. Não tem jeito, tá? Já adianto para vocês, tá? Já resumindo aqui, não tem jeito dessa luz de injeção apagar. Você até apaga. Se eu resetar aqui, tá certo? Com o scanner aqui, eu vou apagar a luz de injeção ali, tá? Uma semana depois, 10 dias depois, 3 dias, tanto faz. Às vezes no mesmo dia você reseta de manhã, à tarde já acende. E às vezes passa 10 dias, 15 dias para tornar a acender. Mas o fato é que ela volta a acender. Tá bom, gente? Luz de injeção acesa no carro não se resolve com o scanner apagando a luz de injeção. Se resolve trocando o componente que está danificado. Aí depois que você troca, substitui, aí você reseta, aí a luz de injeção não volta a acender mais, tá? Essa luz aqui ela não volta a acender mais se você solucionar o problema. Agora, se somente apagar com o scanner e resetar, você pode resetar 10 vezes que ela vai acender 10 vezes outra vez, tá bom? Porque o problema não foi solucionado, beleza, gente? Então, deixa eu ir até aqui a frente do carro, né? Mostrar mais uma vez aqui na tela, P0420, tá certo? Eu quero ir aqui à frente com vocês para comentar um pouquinho. Deixa eu até desligar aqui o painel, certo? Que eu quero ir aqui à frente com vocês para eu comentar um pouco mais e mostrar aqui em detalhe. Gente, é o seguinte. Todo carro com injeção eletrônica, ele vai ter sonda lambda, tá? Ou sensor de oxigênio. Com exceção aí, tá, dos primeiros veículos com injeção eletrônica. Se você pegar o Monza antigo, aí, aquele Monza 93 que saiu com injeção monoponto, ele não tinha sonda lambda, né, sensor de oxigênio. Ele tinha sensor MAP, tinha outros componentes,
mas não tinha sonda lambda, tá? Depois veio o Corsinha monoponto, Corsinha Wind, Corsa Super, ele já tinha sonda lambda, né? Com mesmo monoponto, com um fio só, uma sonda lambda de um fio só, né? Os outros veículos também, o Fiat Uno, o Gol, Paraty, né? Com injeção monoponto, ela tinha a sonda lambda já, mesmo com injeção monoponto. Com a evolução da injeção eletrônica, com a chegada dos carros flex, né? Que vieram os carros flex, então surgiu-se aí a segunda sonda, que é a sonda lambda pós-catalisador. Todo carro ele tem pelo menos uma sonda, tá? Todos os veículos de injeção eletrônica ele tem pelo menos uma sonda. A pré-catalisador, que é a de cima, isso aqui, ó. Isso aqui é uma sonda lambda, tá, pessoal? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, aproximar de perto aqui. Vou aproximar a câmera, tá aqui, ó. Essa aí na saída do escapamento é a sonda lambda pré-catalisador, ou seja, ela fica antes do catalisador. Então todo carro de injeção eletrônica tem pelo menos uma sonda, tá certo? Os carros flex, como eu já falei, a grande maioria esmagadora, praticamente todos eles, principalmente hoje, tá? Só sai com duas sondas, uma pré-catalisador, essa de cima, e uma pós-catalisador, que é ela de baixo. Não sei se vocês estão vendo lá o fio lá embaixo lá, ó. É o fio da sonda pós-catalisador, tá certo, pessoal? Então essa sonda pós-catalisador, ela tem uma função diferente da pré-catalisador, que é essa aqui de cima. Apesar de ser duas sondas muito parecidas, inclusive em alguns carros elas são iguais, são a mesma sonda, apenas são instaladas em posições diferentes, uma pré e outra pós, tá? Mas são a mesma sonda. E em outras marcas de veículo, elas são diferentes. A pré-catalisador é uma referência, é uma sonda, e a pós é outra, tá bom? Nesse carro aqui, eu não tô lembrado, eu não sei se é igual ou se é diferente. Eu realmente teria que dar uma olhada no catálogo para eu ver se é a mesma sonda, tá certo? Mas, por exemplo, na linha Nissan Versa, Nissan March, Nissan Kicks, é a mesma sonda, pré e após catalisador. Isso aí eu tenho certeza, porque essa semana eu fiz um conserto, um reparo de um Nissan Kicks, e a sonda é a mesma, tá bom? Só é colocado em posições diferentes. Na linha Fiat aqui na estrada Fire eu não estou lembrado, eu teria que olhar o catálogo de fato. Mas o fato é o seguinte, elas têm funções diferentes, tá bom? Então, para vocês entenderem que trocando a sonda não resolve, eu vou explicar direitinho como é o funcionamento de cada uma, da pré e da pós, tá? O catalisador, essa parte aqui, ó, pessoal, tá bom? Essa parte aqui, ó, se tirar essa carcaça de alumínio aqui, ele tem o coletor de descarga, coletor de escape, e ele tem aqui nessa parte de baixo, aqui no corpo dele, é o catalisador. O catalisador ele é um filtro, nada mais nada menos, é um filtro fabricado aí de metais nobres, né? Tem alguns componentes aí que eles vão fazer a função de filtrar todos os gases, né, que passam ali pelo sistema de escapamento. Os gases nocivos ao meio ambiente, né, ele vai ser filtrado ali no catalisador e vai sair um gás ali no escapamento menos prejudicial ao meio ambiente. Tudo isso, tá? Tudo isso ocorre, essa questão do catalisador, de ter um catalisador no sistema do carro, de escapamento do carro, já sai de fábrica, tá? Ele é obrigado por lei, é obrigatório por lei sair em todos os veículos, né, que queimam combustíveis, né, a ciclo Otto, tá certo? Até a diesel também. Então são obrigados a sair com esse sistema de catalisador, tá? Existe um acordo, eu já falei isso várias vezes em vídeos aqui, que acompanham o canal sabe disso, que existe um acordo mundial entre as nações para redução, né, de emissões de gases nocivos ao meio ambiente, gases que provocam o efeito estufa, né, camada de ozônio, buraco na camada de ozônio, aquecimento global, enfim, tudo que envolve essa questão aí de poluição ao meio ambiente, né? Então existe um acordo mundial das nações, né, de todos os países do mundo, em reduzir drasticamente essas emissões, tá? Na indústria, em todos os setores, né, industriais, e o setor automotivo não ficou de fora. Então todo carro, ele sai de fábrica com um sistema de catalisador para filtrar aí esses gases nocivos ao meio ambiente. Tanto é importante esse catalisador, tanto é que também eles desenvolveram um sistema para identificar, para acusar, para apontar, para dizer, para informar para o condutor do carro quando esse sistema catalítico ele está com problema, tá certo? Porque, como eu já falei antigamente, eu estava falando no começo desse vídeo, os primeiros veículos que saíram injeção eletrônica, eles só tinham uma sonda pré-catalisador, tá certo? Só tinha uma que
ela influencia diretamente no consumo de combustível do carro, para o carro consumir mais combustível ou menos combustível, mas ela não tinha a capacidade de dizer quando o catalisador estava ruim. Nós mecânicos, aí quem é mecânico mais antigo vai saber disso, que a gente só conseguia saber que um catalisador estava com problema quando o catalisador estava obstruído, quando o catalisador entupia, o carro ficava sem força, às vezes o escape esquentava tanto que ficava da cor de brasa, tá? E aí a gente entendia, a gente percebia que de fato o catalisador estava obstruído. Aí a gente soltava lá o escapamento antes do catalisador, e se o motor do carro disparasse, né, pegasse giro, a gente dizia, eita, é o catalisador obstruído, aí trocava, certo? Então a gente só conseguia identificar quando o catalisador estava com problema nesse sentido, só em caso de obstrução. Mas o fato é que catalisador, ele não só dá esse tipo de problema, ele não só dá obstrução. O catalisador ele pode trincar a louça dentro do filtro, ele pode quebrar o filtro dentro, se soltar, e aí ele não fica obstruído, mas ele fica livre, ou seja, o motor fica poluindo muito o meio ambiente, passando muitos gases nocivos para o meio ambiente, poluindo o meio ambiente, tá bom? Só que não tem como saber isso se você não colocar um analisador de gases, né? Então, teria que colocar um analisador de gases ali na saída de escapamento para medir se tá o carro poluindo muito, né? Ou poluindo dentro dos parâmetros permitidos pela lei. Hoje só existe esse teste de analisador de gases para os carros GNV, quando vai fazer a vistoria, né, a questão do Inmetro, essas coisas. Então eles colocam o analisador de gases, né? Eu tenho informação, eu fiquei sabendo que também essa lei vai começar a valer para os carros que não tem GNV, né? Quando for fazer emplacamento, fazer vistoria, eles vão ter que ser analisados também os gases de escapamento ali na saída de escape. Então, uma das formas de ver se o catalisador está funcionando corretamente ou não é com o analisador de gases, tá? E a outra forma, né, que a que desenvolveram, que está sendo em todos os veículos flex, né, é essa questão da sonda pós-catalisador, tá certo? Então, a sonda pós-catalisador, ela identifica quando o catalisador está rachado, quando o catalisador está quebrado, quando ele não está filtrando. E aí ela vai e manda informação aqui para a central, aí a central acende a luz de injeção, como é o caso aqui, e gera aquele código lá que eu mostrei para vocês. Tá bom, gente? Então, resumindo, tem um catalisador filtro, tem uma sonda pré-catalisador, que a sonda pré-catalisador, o que é que ela faz? Ela lê a quantidade de oxigênio, tá? Ela lê a quantidade de oxigênio que está saindo pelos gases de escapamento e fala para a central. Central, está saindo muito oxigênio aqui, passando por mim aqui no escapamento. Aí a central, tá, vai saber, vai dizer, eita, então a mistura tá pobre, ou seja, tá entrando muito oxigênio e eu tô mandando pouca gasolina, pouco combustível. Então eu vou aumentar o tempo de injeção. Então a central vai e toma a decisão de aumentar o tempo de injeção. O tempo de injeção é o tempo que os bicos injetores, tá, permanecem abertos. Tá aqui, ó, os bicos injetores, esses plugzinhos aqui, ó, são 4 bicos injetores, um para cada cilindro. Então a central aumenta o tempo de injeção, que é o tempo que os bicos injetores permanecem abertos, injetando combustível dentro da câmara de combustão para ser queimado. Tá bom? Então, pouco oxigênio, mistura tá pobre, central vai, aumenta o tempo de injeção, aumenta a quantidade de combustível, aumenta a dose. Aí a sonda lambda pré-catalisador, agora diz para central, agora não tá saindo oxigênio nenhum, tá zero oxigênio aqui. Aí a central faz, epa, então eu enriqueci demais a mistura, eu vou deixar mais pobre. Aí ela vai, diminui o tempo de injeção, diminui a quantidade de combustível que é injetado dentro dos cilindros para ser queimado. E assim, ela fica trabalhando, tá? A sonda lambda fica dando mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre, e a central todo o tempo todo, regulando, controlando, fazendo essa dosagem, dosando, tá? Provocando assim uma mistura estequiométrica, uma mistura ideal, tá certo? Um AF aí ideal para consumir o mínimo de combustível possível e consequentemente poluir o meio ambiente o mínimo possível. Tá certo? Então, a função da sonda pré-catalisador é essa. Mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre. Ela trabalha acima de 400 mV e abaixo de 400 mV, acusando mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre. A função é só essa, por isso que ela influencia diretamente no consumo de combustível do carro. Se essa sonda pré-catalisador der algum problema, o aquecedor der algum problema, ou ela estiver lenta, travando, né, travada, né, o conector com mau contato, oxidado ali, então o que é que vai acontecer? O carro vai ficar consumindo muito combustível, tá certo? Então, vai ficar consumindo muito combustível, sonda lambda pré-catalisador. E a sonda lambda pós-catalisador, por sua vez, ela vai fazer uma leitura do oxigênio que está saindo depois do catalisador. A pré
Ela lê o que entrou no catalisador e após lê o que saiu. Nunca, jamais, em hipótese alguma, a mesma quantidade de oxigênio que entra em cima do catalisador tem que ser a mesma que sai por baixo. Nunca, jamais, em hipótese alguma. Se isso acontecer, se sair a mesma quantidade de oxigênio embaixo, a mesma quantidade que entrou em cima sair embaixo, é sinal que o catalisador está quebrado, está trincado, rachado, não está filtrando. Tá certo? Por quê? As duas sondas estão lendo a mesma medida. Quando uma dá 400, a outra também dá 400. Quando uma dá 300, a de baixo dá 300 também. Quando a de cima dá 800, a de baixo também dá 800. Ou seja, quando elas leem igual, idêntico, a central já sabe automaticamente que o catalisador está quebrado. E aí o que acontece? Acende a luz de injeção lá, como eu mostrei para vocês, e gera aquele código de falha referente a catalisador. Tá bom, pessoal? Então, catalisador nada tem a ver com sonda lambda com defeito. A sonda lambda não tem essa autonomia dela dar defeito e acusar catalisador. Se dá catalisador é porque é catalisador mesmo. Quando a sonda lambda está com problema, vai dar um código de falha relacionado à sonda pré-catalisador ou um código relacionado à sonda pós-catalisador. Né? Como eu citei no começo do vídeo aí, eu peguei um Nissan Kicks que gerou um código de falha que era um código de falha referente à sonda pós-catalisador, que estava com o aquecedor rompido fio no circuito interno da sonda. Tá? Poderia dar catalisador? Não. Por quê? Porque o problema não era o catalisador, o problema era a sonda que estava travando, ela estava travada, ela estava com o aquecedor sem funcionar. Tá certo? E aí o que foi que eu fiz? Substituir a sonda lambda pós-catalisador. Se fosse a pré-catalisador, ia acusar sonda pré-catalisador. Mas como o defeito é o catalisador que não está filtrando, as duas sondas estão lendo igualzinho, lendo idêntico, então a central sabe que é catalisador. Tá bom, pessoal? Então, por isso que você não vai resolver. Você que é reparador, você que é proprietário, você não resolve esse tipo de falha, esse tipo de código de falha, apagando somente com o scanner, esperando que não vá acender mais, porque ela vai acender, pode apagar 10 vezes, como eu já falei, que vai acender as mesmas 10. Vou apagar 100 vezes, vai acender 100 vezes. Vou apagar 1000, vai acender 1000. Enquanto você não trocar o catalisador. Não adianta trocar as sondas. Você pode trocar as sondas, mas vai gastar dinheiro à toa e vai voltar o problema, né? Acender lá, vai voltar a acender a luz de injeção. Então só resolve se trocar o catalisador. E o catalisador é caro, gente. Por isso, por essa razão, muita gente nem troca. Fica andando com a luz de injeção acesa lá, acusando catalisador, eficiência do catalisador. E não troca, não substitui porque é muito caro, tá bom? Aí de repente você pode estar perguntando: Sérgio, você recomenda colocar um catalisador usado? Eu não recomendo, porque catalisador usado, ninguém sabe o que ele sofreu, o que ele passou, ninguém sabe quanto tempo de uso ainda tem, se já está prestes a quebrar ou obstruir. Então é muito complicado, gente. Catalisador só presta novo, tá certo? Deu problema no seu, bota novo. Ah, eu não estou podendo botar novo não, então não bota. Vai trabalhando, trabalha mais 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, junta um dinheirinho, né, ou divide no cartão, mas coloca catalisador novo e de preferência original, sempre é original. Existem outras marcas paralelas no mercado que funcionam também, mas a durabilidade não é a mesma. Então coloque original, tá bom, gente? Então, pessoal, pra gente fechar, eu vou dar só uma informação aqui, uma sacada, pra gente fechar aí, com relação à questão da sonda pré-catalisador. Eu falei há pouco que a sonda pré-catalisador faz o carro consumir muito combustível, tá certo? Tá acontecendo um problema aí nos carros, hein, de todas as marcas, de qualquer modelo, qualquer motorização, que também está confundindo muita gente, tá? Que é o carro consumir muito combustível, fica fedendo a gasolina, principalmente a gasolina, que é o cheiro mais forte do que o etanol, né? Então ele fica com cheiro forte de gasolina e fica fumaçando escuro, uma fumacinha preta lá nos capos saindo, uma fumacinha escura. Quando pisa forte no acelerador, né? Dá aquela acelerada forte, até mesmo na marcha lenta, motor quente, marcha lenta, acelera, ele sai aquela fumaça escura lá no escapamento e o cheiro de gasolina no meio do mundo, certo? Dá até dor de cabeça, dá náuseas, vontade de vomitar do cheiro tão forte de gasolina. Então tem gente trocando sonda lambda, achando que é a sonda lambda. Gente, sonda lambda aumenta o consumo de combustível do carro, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, uma sonda lambda, pode ser de qualquer carro, de qualquer marca, ela vai fazer o carro consumir tanto combustível ao ponto de ficar fumaçando preto lá no escape lá atrás, fumaçando escuro e o catingão de gasolina no meio do mundo. A sonda lambda, ela não faz isso, ela aumenta o tempo de injeção, consome mais do que o normal, mas não faz isso, não faz fumaça preta no escape.
tá certo? Então se seu carro estiver fumaçando, o carro do seu cliente fumaçando escuro no escape, cheio de gasolina no meio do mundo, gente, vai ser ou a pressão da bomba do combustível muito alta, certo? O regulador de pressão travado, eu já peguei vários casos, o regulador de pressão trava, o carro é para trabalhar com 4 bar, o regulador de pressão trava, ele vai para 5, 5,5. Gente, a central vai reduzir o máximo que ela puder o tempo de injeção para compensar essa mistura rica, mas ela não vai conseguir compensar, ela não vai conseguir diminuir ao ponto de o carro não ficar fumaçando preto lá no escape. Então o carro vai ficar fumaçando preto, fedendo a gasolina, e você vai trocar 1000 sonda lambda pensando que é ela. A sonda lambda até trava, ela fica trabalhando travada, ela para, porque ela não lê muito combustível. Quando a mistura está excessivamente rica, muito rica, a sonda lambda trava também. Então ela trava, aí confunde, a pessoa pensa que a sonda lambda compra, bota, a nova também trava. Aí a pessoa pensa que a nova veio com defeito de fábrica e não é, gente, tá? O carro tá acontecendo isso, vá logo medir a pressão da bomba do combustível do carro, tá bom? Se for o carro flex, na grande maioria é entre 3,5 bar e 4 bar. Se for carro a gasolina, 2,8 a 3 bar no máximo, tá certo? Então, gente, se tiver dando muito maior que isso aí, a diferença, tá certo? O regulador de pressão tá travado. É o regulador de pressão que faz a pressão da bomba de combustível aumentar ou diminuir, tá certo? Ele pode dar problema também de diminuir, do regulador de pressão deixar passar menos pressão do que deveria. Ou é para trabalhar com 4 bar, tá trabalhando com 2. É regulador de pressão com defeito. Então ele tanto faz dar defeito como de cair a pressão do combustível, como também pode fazer a pressão aumentar. Eu já peguei alguns casos com a pressão aumentada, o regulador travado, e eu tive que trocar o regulador e aí resolver o problema, tá certo? Quando não é regulador de pressão da bomba do combustível travado, é bico injetor colado aberto, certo? Queimou aberto, colou aberto, travou aberto, aí ele fica jogando muito combustível. A central pode dar problema também e ficar segurando o bico aberto. A central pode mandar um comando com defeito e aí segura o bico aberto e fica injetando muito combustível no cilindro. E aí tome fumaça escura no escape, tome catinga de gasolina no meio do mundo, tome consumo de combustível alto e tome mecânico endoidando. Tá certo, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Não confunda. Sonda lambda aumenta o tempo de injeção, aumenta o consumo de combustível, mas não faz fumaça preto. Não faça fumaça preta lá no escape. Beleza? Até um cheirinho de combustível, às vezes ela pode fazer um cheirinho a mais, um excesso do excesso, mas fumaça preto, fumaça escuro no escape, ela não faz isso. Não faz isso, tá bom, gente? Pessoal, então era essa dica que eu tinha para dar, tá bom? Esse carro aqui, muito provavelmente, a gente não vai trocar o catalisador agora. Ele tá aqui para fazer outros serviços, tá? Bomba de água tá detonada, rolamento estragado, como eu acho que deu para vocês perceberem o funcionamento do motor. Vazamento de líquido de arrefecimento, tá? Então eu vou estar fazendo isso, reparando isso aí. E esse catalisador vai ficar para uma segunda etapa, mas ele vai ter que ser substituído, tá bom, pessoal? Tem que ser substituído. Inclusive, eu mesmo aqui já resetei para o dono do carro ver. Eu resetei algumas vezes, eu acho que umas 2 vezes já resetei essa luz de injeção. E como eu falei, uma semana depois, 10 dias depois, um pouquinho mais ou menos isso, ela torna a acender. Eu já resetei na frente dele para ele ver, ó, eu falei para ele, ó, vou resetar, vou apagar, mas ela vai tornar a acender. Só resolve se a gente trocar, de fato, aqui o catalisador. Como é muito caro mesmo, ele até agora não trocou, tá certo? Então vou só esperar ele ter condições para a gente poder fazer aí a substituição desse catalisador, beleza, gente? Então, era essa dica que eu tinha para dar, eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Se eu conseguir te ajudar, por gentileza, deixa seu like, pra gente ele é muito importante. Se você é novo no canal, tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações, para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Na descrição desse vídeo eu também estou deixando o meu perfil, o link lá do perfil do Instagram, para você clicar também, visitar lá o nosso perfil, se possível tá nos seguindo também para fortalecer, certo? O perfil do Instagram tá meio paradinho, tá começando agora, né? A questão de pouco tempo para a gente movimentar lá, mas logo em breve eu vou estar colocando bastante conteúdo lá também, né? Para vocês aprenderem um pouco mais aí, tá certo, gente? Então, pessoal, meu muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva.